Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada e esse episódio número 34. Impacto é um ato político? Além das fronteiras que cercam a cidade, existe a floresta, 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 a verdade. Bom, ao menos deveria ser, né? É o que eu acredito. Há um certo tabu velado, né, no nosso ecossistema de impacto, inovação social e afins sobre esse tema. É melhor evitar falar sobre política, né? Você sabe, né? Até se fala sobre, mas assim, é uma conversa de cafezinho, de rádio corredor, de happy hour. No palco principal, não, melhor não, né? Você sabe. É um tema que, se a gente entrar nele, a gente pode fechar portas, né? Com financiadores, parceiros, né? E aí isso pode prejudicar a nossa atuação, né? Dos nossos projetos, das nossas organizações. Então, melhor a gente evitar, né? A bola dividida. Aliás, a bola dividida da política se soma a tantas outras bolas divididas que são evitadas o tempo todo, né? Então, bolas como na pauta do racismo, violência contra a mulher, sobre a questão LGBT e por aí vai. Tem muitos temas que são evitados. Essa é mais uma, é a política. Então, pois é, de uns tempos para cá, esse tal desse grande acordo nacional com o Supremo com tudo, de evitar falar de política, começou a ser colocado em xeque. Que bom, né? Já era a hora, né? Afinal, não pode se posicionar sobre tantas aberrações e bizarrices do nosso Brasil atual. Acho que é uma coleção diária de bizarrices que fica difícil, né, a gente fazer cara de paisagem sobre tanta coisa que está acontecendo, né? Nossa democracia sendo detonada todo dia, casos de violência, racismos, LGBTfobias, misoginias e tantos outros casos explodindo, fome, enfim, tem prato cheio de casos, de temas quentes para a gente fazer cara de paisagem, dizer que é melhor não falar, melhor não posicionar. Porque ao falar sobre esses temas, a gente vai ter que entrar mais fundo na discussão, não tem como ficar olhando da janelinha. E nós, que supostamente lutamos por um mundo melhor, mais sustentável, mais de impacto, blá blá blá, a gente tem que fazer cara de paisagem frente a tantas bizarrices e temas reais, né, do dia a dia. A gente tem que fazer de conta que esses problemas, a gente não tem nada a ver com isso. Isso é uma outra agenda, tá passando ao lado da agenda de impacto social, ambiental. É isso? Bom, para alguns, a resposta passa pelo já tradicional mureta, né? Fica ali em cima do muro, faz uma cara de paisagem, a gente tenta evitar e sair fora pela tangente. O famoso leão da montanha, né? Saída estratégica pela direita e deixa passar, evita essa bola dividida. A gente até tem a ver com essas lutas, né? Mas é melhor a gente evitar porque, né, você sabe como é que é. Esse embate agora pode pegar mal para os nossos projetos, tempos de crise, né? Já está curto a grana, então isso vai azedar a relação que a gente tem com alguns financiadores, alguns parceiros. Melhor evitar, né? Você sabe, né? Pois é, curiosamente a gente tem cada vez mais os nossos projetos, nossas organizações, cada vez mais têm dependido de grana do setor privado. E é esse setor privado que a gente, no qual a gente tem apostado as fichas da tal sustentabilidade financeira das nossas organizações, seja dependendo de grana que venha dele, seja vendendo produtos ou serviços ou flertando com um modelo de negócio. Pois aí, esse mesmo setor privado, esse mesmo mercado, na média, que não topa falar sobre essas bolas divididas. Fazem campanha de marketing, divulgam que são super pró essas pautas, mas eles evitam, né, ir a fundo nesses temas, política sobretudo. Então sabe como é melhor a gente não comprar essas brigas, né? Pode pegar mal.
para a gente e as empresas não querem se posicionar porque pode pegar mal aos negócios. Pois é, mas esse tal de novo mundo dos negócios que a gente tanto escuta aqui e acolá, onde o impacto positivo, a sustentabilidade, blá blá blá, serão os eixos centrais de qualquer empresa, de qualquer recurso, de qualquer capital. Isso não tem nada a ver com essa conversa que eu estou falando aqui? Ou neste novo mundo, temas como racismo, democracia, violência de gênero, eles não entram, eles não existem. Dentro dessa formulação de impacto, de mundo positivo que a gente tanto vende, esses temas não fazem parte? E dentre eles a política, obviamente. Afinal, a gente quer um mundo que funcione para o coletivo, né? Porque senão como que a gente reduz a gritante desigualdade que temos? Para isso a gente precisa fortalecer a esfera pública, a agenda pública, e isso passa pela política. Acho que a gente não conhece outro caminho que não seja a esfera política. Então, como é que é pintar um novo mundo de impacto, de sustentabilidade, sem entrar nessas questões? Para mim, soa estranho. E é esse justamente o momento que nós estamos. Nós estamos, digamos assim, que nós estamos na antessala dessa encruzilhada de, bom, nós estamos frente a frente com as supostas, entre aspas, escolhas difíceis de civilização ou barbárie, ou de impacto social em cima do muro, ou para valer. Dá mais para a gente ficar passando pano para essas questões, ou fazendo de conta que elas não têm a ver com a nossa agenda de impacto socioambiental positivo. Por mais que a gente queira fazer cara de paisagem, esses temas fazem parte da nossa área de trabalho, gente. Não tem como fugir deles mais. Né? Já passamos desse tempo. Não dá mais para a gente fugir. Isso está implicando em morte de pessoas, está implicando em planeta ir para o buraco, está implicando em mais desigualdade, maior concentração de grana, de renda, enfim. Os problemas estão aí muito caracterizados para a gente fugir deles. Então, hoje a gente está falando de um mundo melhor sem enfrentar racismo, desigualdade, violência de gênero, né, dilapidação da democracia. Como é que a gente faz um mundo melhor sem enfrentar esses temas? Para mim não é possível. Afinal, existe algum unicórnio de impacto que tem na sua proposta de valor acabar com o racismo? Ou de fato acabar com desigualdade de gênero, por exemplo? Eu não conheço. Gostaria de ver. Mas, enfim, com a lente de hoje eu acho difícil, eu acho improvável que a gente assista a algo desse tipo. Como cachoeira, me lanço em teus braços. Me beba, me beba, me beba, me arranque pedaços. Bom, voltando à pergunta inicial, né? Impacto é um ato político? Ou deveria ser, né? Para mim, claramente deveria ser. Infelizmente, eu acho que ele ainda não é hoje. Ele ainda é para poucos. Ele não é algo que está totalmente universalizado nessa discussão, nessa agenda. Então a gente precisa ser honesto aqui e constatar que não é ainda. A gente precisa constatar que muitos atores dentro desse tal ecossistema de impacto e afins ainda saem pela tangente nessa questão. Sabonete total. E eu entendo, embora eu acho que esse tempo passou. Né? Não dá mais para a gente ficar nessa. Os poucos que ainda existem aí dentro, que assumem essa vertente, sofrem pancada de todos os lados, porque são interpretados dentro da chave do Fla-Flu atual e não numa perspectiva mais ampla, né, desse tema. Infelizmente, nós nos afastamos da política, isso está muito óbvio, e a gente viu o buraco que a gente entrou, né? A gente caiu na narrativa, no conto de fadas, de que a política não presta, que é tudo bandido, que os políticos, blá, 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 que a gente tem que sair fora dela. Como não existe vácuo na vida, quem está ocupando, né? E aí onde que a gente chegou? A gente desidratou na nossa agenda projetos de coletividade. E a gente opta por saídas individuais.
o melhor projeto, o melhor negócio, o melhor unicórnio, o líder de sucesso, né, o investidor do ano e por aí vai. A gente acredita que essas saídas individuais, em algum momento, elas vão se tornar saídas coletivas. Será mesmo? Será que a gente, no fundo, não sabe que não vai virar, não vai rolar dessa forma, se a gente não construir saídas coletivas desde já? E como construir saídas coletivas que não pela esfera pública e pela esfera da política? Bom, o nosso ecossistema de impacto, inovação social e afins, ele está imerso, infelizmente, nessa mentalidade do individualismo. São raras as iniciativas que visam, de fato, ir na linha do coletivo, né? Apostar nessas dimensões mais públicas e coletivas. Afinal, né, aprofundar essa agenda do impacto positivo não passa por a gente diversificar as muitas maneiras de se atacar os problemas socioambientais, inclusive a reconexão nossa com a esfera pública e política? Ou a gente acha que na política só uma abordagem gerencial e de eficiência do gasto público é suficiente? Por que essas discussões ainda seguem nos bastidores ainda do nosso ecossistema? Por que a gente segue com vergonha de dizer claramente sobre esses temas, mas a gente topa falar sobre eles no cafezinho e no happy hour? Existe a floresta, 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 verdade. Bom, para a gente fechar aqui, mudar o mundo, construir impacto positivo, seja lá o nome que a gente quiser dar para isso, é o que a gente chama aí de. Alguns gostam desse nome, eu não gosto dessa palavra, propósito. Tudo isso, para mim, é um ato político. A gente pode evitar essa dimensão, a gente pode ocultá-la, a gente pode chamar de outra coisa política, a gente pode fazer cara de paisagem, a gente pode passar uma demão de tinta rosa para ficar mais bonitinha. Não importa. Essa dimensão ela vai seguir ali. E ela vai seguir movendo como placas tectônicas. E vai colocar em xeque nossos projetos transformadores. Gostemos ou não da política, é nela que as decisões são tomadas. É nela que essas decisões afetam todos nós. Alguns se ferram mais do que outros, sabemos muito bem disso, mas afeta todos. Votar no menos pior, enquanto votar ainda for possível, né? Vamos lembrar disso, é muito pouco. Não dá conta mais do que a gente precisa. Não estou dizendo que a gente tem que anunciar o nosso voto ou abrir mão, né, de votar, de se abster, de votar em branco. Não é isso. Cada um faz a sua escolha de voto, cada um é livre para assumir seu lado e manter em sigilo. Isso é um direito de cada um. Eu não estou dizendo que a gente precisa assumir isso. O que eu estou dizendo é que é preciso assumir que as nossas belas teorias de mudança elas vão dar água se a gente continuar ignorando a dimensão política, se a gente continuar fazendo cara de paisagem para ela. Portanto, atuar com impacto positivo, evitando a política ou evitando assumir a dimensão política, seja qual for a sua ideologia, né, direita, de centro, de esquerda, desde que a gente jogue dentro do jogo democrático, para mim não assumir isso é como a gente seguir tapando o sol com a peneira, é como a gente doar a cesta básica e achar que o problema da fome vai estar resolvido. Não vai. A gente vai estar se auto-enganando mais uma vez. Então, quando nos perguntarem se impacto é um ato político, sim, é um ato político, embora não esteja sendo hoje em dia, porque a gente, infelizmente, evita esse tema que é tão caro para todos nós na nossa suposta agenda de transformação do mundo para algo mais positivo, mais sustentável ou melhor. Sem jogar no jogo da política também esse jogo, a gente não vai conseguir. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Grande abraço e até a próxima. Como cachoeira, me lanço em teus braços. Me beba, me beba, me beba, me arranque pedaços.